Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, dedicada aos 28 anos da tendência petista, a articulação de esquerda. Esse é o nosso terceiro episódio da série especial. Para quem tem acompanhado a gente, bom dizer que desde o dia 19 de setembro, data em que a articulação de esquerda completou 28 anos, nós temos publicado essa série que é dedicada a falar sobre a história da tendência, que tem sido publicado quinzenalmente e contando com depoimentos de militantes, com relatos e também com a leitura de alguns textos da época. Nós começamos falando daquilo que estamos chamando aqui de pré-história da AE, a campanha de 89, a ascensão do neoliberalismo, a crise do socialismo soviético, as mudanças ocorridas no PT e as divisões no interior da chamada velha articulação. No primeiro episódio, nós ouvimos Vladimir Pomar sobre a campanha de 89. Também ouvimos Iole Ilíada sobre o que significou o governo Collor de Mello e o neoliberalismo no Brasil. Aproveitamos também para ler alguns documentos da época, como o Manifesto A Hora da Verdade e o texto do Seminário Nacional da Articulação de Esquerda. No segundo episódio, nós conversamos com Breno Altman sobre a crise do socialismo soviético e os desdobramentos na América Latina, no Brasil e no PT. Também conversamos com Rui Falcão, que nos mandou um relato falando das divisões no interior da velha articulação. E ainda sobre as cisões no interior da velha articulação, ouvimos a companheira Irine Lopes, que falou da existência de duas articulações lá no Espírito Santo, bem antes da cisão nacional. Esses dois episódios estão disponíveis nas nossas plataformas e vocês podem conferir no Spotify, Google Podcast e diversos outros agregadores. No episódio de hoje, nós falaremos especificamente sobre o 8º encontro do PT. E para recapitular rapidinho, é o seguinte: em 4 de fevereiro de 93, foi publicado o Manifesto A Hora da Verdade, cristalizando ali um processo de cisão que já vinha ocorrendo desde o ano de 1990, no interior da articulação dos 113, ou, como a gente tem chamado aqui também, interior da velha articulação. Essa velha articulação, a dos 113, foi a tendência criada em 1983 e que hegemonizou o PT por uma década. No 8º Encontro Nacional do Partido, a divisão se consolidou, com os signatários do Manifesto A Hora da Verdade compondo uma chapa com outros setores da esquerda, chapa essa intitulada Opção de Esquerda. Essa chapa obteve 36,48% dos votos. Outra chapa, denominada Na Luta PT, obteve 19,11%. Somadas, as duas chapas elegem 56% do novo Diretório Nacional do Partido. A articulação de esquerda, que nessa época ainda não estava oficialmente criada, indicou, salvo o nosso engano, as seguintes pessoas para compor o novo Diretório Nacional. As pessoas foram César Benjamin, Davi Capistrano, Djalma Bom, Gabriel Santos Rocha, Hamilton Pereira, Iria Charão, Irine Lopes, Ivar Pavan, José Luiz Fevereiro, Luci Choinac, Múcio Magalhães, Rui Falcão, Sônia Hipólito e Wilson Santin. No episódio de hoje, a gente vai ouvir algumas dessas pessoas que estiveram lá no 8º encontro e algumas dessas que foram indicadas para aquele Diretório Nacional. A gente fez contato e conversou com as companheiras Sônia Hipólito e também Iria Charão. Infelizmente, as duas não vão poder participar dessa edição, mas foram convidadas e justificaram que, infelizmente, dessa vez não vão poder participar. E a gente vai começar essa edição de hoje, dedicada a tratar do 8º Encontro do Partido, escutando o companheiro Múcio Magalhães, lá de Pernambuco. Múcio, companheiro, primeiro eu queria te agradecer por participar aqui do nosso podcast e começar te pedindo para se apresentar, falando para a gente de onde é que tu acompanhava os acontecimentos naquele período
do final dos anos 80, começo dos anos 90. Olá, Patrick. Minhas saudações para você e a todos e todas que escutam o podcast A Esperança é Vermelha. Eu vou começar aqui me apresentando. Sou Múcio Magalhães, sou atualmente da Direção Nacional da Articulação de Esquerda, milito em Pernambuco, sou militante do PT desde 1982 e como este podcast é dedicado a comentar e a discutir sobre o 8º Encontro Nacional do PT, é importante situar que, neste momento histórico, eu era militante do partido, tinha sido do movimento estudantil durante boa parte dos anos 80, tinha participado de experiências no campo da assessoria sindical, e estava, naquele momento, em 93, na condição de assessor parlamentar do deputado João Paulo, que era o primeiro deputado operário, né, um operário metalúrgico aqui do Estado, e era da Executiva Estadual do PT, era secretário de formação. E, tomando contato com os debates internos que culminaram no 8º Encontro Nacional, adotei as posições que tinham a ver com a minha linha política e ideológica ao longo de toda a minha vida, que eram as posições críticas àquelas novas defesas, novas formulações que estavam sendo defendidas por importantes lideranças do partido e de grupos internos também. Estas novas formulações levaram a divisões importantes dentro do PT, como de resto foram causadoras das grandes divisões em partidos importantes ao redor de todo o mundo. Partidos de longa tradição, Partido Comunista Italiano, Partido Comunista Espanhol, vários partidos de grande tradição, de a grande alcance de massa, experiências em governos, passaram a experimentar cisões importantes a partir destes debates oriundos da crise final do socialismo realmente existente, o socialismo chamado socialismo real, do campo soviético e das suas influências pelo mundo afora. Então, as novidades eram as defesas de que o PT precisava se adaptar aos novos tempos, que eram tempos onde se pregava o fim da luta de classes, a inauguração de um novo tempo, de uma nova era de conciliação, uma vez que a democracia era reconhecida por estas pessoas, por esses setores, como um valor universal, que o Estado era uma organização neutra, que estava a serviço de toda a sociedade, que não tinha caráter de classe, que a tarefa das forças progressistas era construir os canais da negociação permanente, democrática, que as eleições era o grande momento, né, do confronto das ideias, mas que os governos não eram governos classistas, eram governos para servir a toda a sociedade, a todas as classes. E, portanto, não tinha mais cabimento a existência de partidos militantes, combativos, que se capilarizavam nas lutas sociais, nos movimentos popular, sindical, né, no movimento operário, movimento das mulheres, enfim, dos movimentos sociais, nas lutas, e participava das eleições com uma intervenção classista, com um programa classista, com um campo de alianças restrito à classe trabalhadora. Então, esse tipo de partido não era mais adequado aos novos tempos, não condizia mais com os novos tempos, né? É nesse tempo que o que passou a ser conhecido como a esquerda do PT também foi muito chamada de os dinossauros, né? No campo da formação política tinha muita gente resistente a essas novas ideias. E eu lembro que o Coletivo Nacional de Formação Política, que eu fazia parte como secretário estadual aqui de Pernambuco, era chamado Vale dos Dinossauros, por aí, porque as ideias da luta organizada, da luta revolucionária, da construção de um Brasil socialista eram ideias que estavam superadas pelo tempo. Esse debate foi enfrentado com muita força. O PT tinha um lastro militante muito forte, uma capilaridade social de gente organizada em sindicatos, movimentos estudantil, movimentos populares, o mais diversos, muito grande, muito forte, e essas ideias, evidentemente, não transitaram com facilidade entre a militância. Então começaram a se organizar resistências, debates, questionamentos muito fortes e disputas efetivas de rumo do partido. É o grande momento onde o PT passa a sofrer os efeitos da disputa da esquerda mundial sobre que caminho seguir. E, ao final, a grande pergunta era: a luta pelo socialismo ainda permanece atual? Essa é a luta que a classe trabalhadora no mundo inteiro deve perseguir? Ou
construir um mundo de paz, de democracia, né, de grandes pactos, de grandes conciliações. Era essa a grande questão que se colocava. Boa, Múcio. Agora, nos conta, qual a tua memória mais forte daquele encontro? Quais as principais polêmicas e debates que você lembra que foram mais marcantes? O oitavo encontro nacional foi marcado, então, quando chegou a sua realização, depois de todos os debates que o antecederam, foi marcado principalmente pelo lançamento do manifesto A Hora da Verdade, né? O manifesto aos petistas, que era assinado por militantes e quando eu falo assinado, não é apenas colocar o seu nome. Assinado é defendido, assumido por largas parcelas de militantes e dirigentes da antiga tendência denominada articulação, que era a tendência que foi fundamental para a construção do PT, para a consolidação do PT, era a tendência que agrupava a grande maioria das lideranças, da militância, do ativismo sindical, popular, estudantil, e que foram decisivos para a consolidação do PT enquanto partido, né? Esse manifesto ele terminou por cindir a tendência majoritária e esse foi a questão central para que no oitavo encontro nacional pudesse conformar uma nova maioria na direção nacional do PT. Uma maioria formada por estes militantes que assumiram o manifesto A Hora da Verdade, né, o manifesto aos petistas, juntamente com os outros setores que também questionavam estes rumos que o PT estava por adotar e que se organizavam num campo chamado Na Luta PT, que incluía aí das tendências atuais, a mais conhecida é o trabalho, né? Várias daquelas tendências que compuseram o campo na luta PT não existem mais. Então, juntando esses dois movimentos, o movimento de constituição do campo na luta PT e a maioria dos militantes que estavam assinando o Manifesto A Hora da Verdade, daí surgiu uma nova maioria do Diretório Nacional. Então, os momentos marcantes do oitavo encontro nacional, o primeiro acontece logo no início, quando de votação das teses, onde se via que estava constituída ali uma nova maioria naquele encontro nacional. Esse momento foi fundamental para o desenrolar de todo o oitavo encontro nacional. E o segundo momento foi, particularmente, uma memória muito forte para mim, é quando se vai discutir a composição do Diretório Nacional, né? E a gente vê que não só haveria uma nova maioria, mas que dentro dessa nova maioria, os defensores do Manifesto da Hora da Verdade seriam a principal força, o principal agrupamento dentro daquela nova maioria. E particularmente mais ainda porque entre aqueles escolhidos eu estava, então fiz parte do Diretório Nacional eleito no oitavo Encontro Nacional, que teve a tarefa de colocar o partido no seu rumo histórico, né? E continuar a desenvolver as concepções que deram origem ao partido, que foram configuradas a partir dessa construção original no quinto encontro nacional e que no oitavo encontro elas continuavam com a nova maioria constituída a serem defendidas e aperfeiçoadas da discussão do programa de governo, na discussão do campo de aliança do PT, na discussão de manter o PT na oposição, aos setores de elite, de não participar dos pactos sociais pelo alto, etc. Então, era uma maioria que tinha essa tarefa histórica de manter o PT neste rumo e fazer parte de estar entre os companheiros escolhidos entre os defensores do Manifesto da Hora da Verdade para compor o Diretório Nacional eleito naquele encontro, realmente é uma memória muito importante para mim, porque é um momento histórico na construção do Partido dos Trabalhadores. Ô, Múcio, por fim, como você acha que aquele encontro influenciou nos rumos do Partido dos Trabalhadores? Por fim, quero dizer que no oitavo encontro nacional foi, com certeza, o grande momento onde foi reafirmado o caráter militante, socialista, orgânico, de lutas do Partido dos Trabalhadores. O grande momento foi ali, depois de todos os debates que aconteceram, nós derrotamos por um tempo, né, a força que vinha da crise, né, mundial do socialismo, mantivemos o PT no seu rumo de Partido Socialista, da luta socialista, PT que tinha um horizonte estratégico para o país, de construção de um país socialista, de um Brasil socialista. Então, essa foi uma das questões fundamentais, né? Que é uma questão não só política, mas também uma questão de concepção de partido, é uma questão de concepção ideológica do partido. E no campo da política, nós mantivemos os limites, as fronteiras
do que imaginávamos do que um partido socialista deveria manter, sem aderir às grandes alianças, sem fazer composições com nenhum setor do capital, etc. Então, foram questões importantes que foram mantidas ali com o resultado final do 8º Encontro Nacional do PT. Para mim, enquanto militante, desde 82, constrói esse partido, aquele momento foi fundamental, como foram fundamentais outros a posteriores, só que a partir daí se desencadeou, durante toda a década de 90, uma grande disputa de rumo do PT, sofrendo reveses no 10º Encontro Nacional, quando a maioria voltou para as mãos dos moderados, e já no início da década dos anos 2000, com a vitória de Lula em 2002, isso aí foi como que um grande avanço dessas teses, e aí vem marcha batida até o PT dos dias de hoje. Então, o 8º Encontro Nacional realmente é um marco muito importante na história do PT, não apenas como uma lembrança, mas também com uma experiência que ensina, que nos mostra que é possível reverter a hegemonia interna do PT, é possível reconstruir uma hegemonia das teses, das práticas socialistas, da luta socialista, mas que as condições atuais são muito mais difíceis que aquelas daquele tempo, de 1993. Porém, a vitalidade e a adesão popular ao PT nos sinalizam de que é possível, sim, se constituir uma maioria de esquerda novamente no Partido dos Trabalhadores, apesar do trabalho ser muito mais árduo, muito mais difícil, mas é possível e isso nos anima a continuar a construir e a disputar o rumo do Partido dos Trabalhadores. Então, o 8º Encontro Nacional é uma inspiração, é uma animação, é uma prova de que tudo isso é possível e que é possível a gente dizer que o Partido dos Trabalhadores merece nosso apoio, a nossa militância e que também é fundamental que uma força como aquela constituída a partir do Manifesto A Hora da Verdade, que hoje completa 28 anos de existência, a articulação de esquerda, também é fundamental para organizar essa disputa de rumo no Partido dos Trabalhadores. Viva o PT, viva a articulação de esquerda. Valeu, Múcio. Muito obrigado, companheiro, pela tua participação aqui no podcast e por esse teu relato. Seguindo aqui com nossa conversa, a gente está falando com quem esteve presente no 8º Encontro do Partido e uma das pessoas que falou com a gente foi o companheiro José Luiz Fevereiro, que também integrou aquela direção eleita no 8º Encontro. Companheiro Fevereiro, muito obrigado também por participar aqui do nosso podcast. E primeiro, assim como pedimos para o Múcio, quero te pedir para se apresentar para a gente, falando de onde tu acompanhava os acontecimentos naquele momento. Então, eu sou Zé Luiz Fevereiro. Em 1993, eu era da direção nacional e era secretário-geral do PT do Rio de Janeiro. Nós vínhamos, na articulação, tendo um tensionamento interno desde o Congresso em 91, entre um setor mais à esquerda, que eu fazia parte, e um grupo mais tido como mais à direita, que se aproximava, naquela altura, das teses defendidas pelo ex-deputado Genuíno e pelo Tarso Genro, e que implicavam numa profunda revisão de paradigmas, uma revisão programática, e que, no nosso entendimento, teria consequências no programa para 94. Essa clivagem foi se aprofundando e levou a que, em 1993, nós tivéssemos produzido uma ruptura e criado a articulação de esquerda. Apresentámos uma tese já em separado, em 1993, no 8º Encontro, e, a partir daí, montámos uma corrente política nova a partir de uma visão e de uma rejeição a um revisionismo de programa que estava em curso pelo que até então era a corrente majoritária do PT. O 8º Encontro significou uma vitória do campo político mais à esquerda, né, do qual nós ancorávamos, digamos assim, uma vitória política. Foi a única vez que houve uma maioria à esquerda na direção do PT, mas os desdobramentos disso mostraram as limitações que já existiam naquela altura entre o que era uma maioria na direção e o que era a condução real do partido a partir dos novos centros de poder político, que eram as bancadas, eram os prefeitos e era o próprio Lula. Legal, Fevereiro. Agora, sobre o 8º Encontro, qual que é a tua memória mais forte sobre ele? E quais as principais polêmicas, debates, discussões que você se lembra que marcaram aquele encontro? Uma coisa curiosa no 8º Encontro foi que o setor que ficou sendo conhecido como articulação
Unidade na Luta e que acabou resultando no campo majoritário que dirige hoje o PT, foi a absoluta recusa deles em viabilizar qualquer votação que nos demarcasse em relação a ele. Trabalharam o tempo todo para não haverem votações que pudessem caracterizar uma derrota política para eles, porque estavam preocupados com uma sinalização para fora, que eles não queriam que passasse a ideia de que eles teriam perdido o comando do partido. Esse foi o principal fato, quer dizer, a extraordinária dificuldade de conseguir produzir qualquer votação que explicitasse claramente essas diferenças. E todas as tentativas que, de certa forma, a gente fez, acabaram não dando resultado. Então, isso foi a coisa que mais me impressionou ali, foi isso. Os desdobramentos foi um conflito, talvez na gestão que se inicia em 93 e vai até 95. O principal conflito se deu entre a maioria da direção, que nós integrávamos, e a maioria da bancada, em torno da questão da revisão constitucional. A bancada queria participar da revisão constitucional com uma leitura se revelou equivocada de que a revisão constitucional era inevitável e, por ser inevitável, era melhor participar e disputar por dentro. A maioria da direção que nós integrávamos avaliava que não, que era necessário barrar a revisão constitucional, que isto era possível. E o que de fato aconteceu é que a revisão constitucional aprovou uma única alteração, que foi, se eu não me engano, a redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos, passando a coincidir com as eleições a governador e as eleições a deputado. Acho que essa foi, se a memória não me falha, a única votação efetiva que aquela revisão constitucional produziu. O que mostra que aquela revisão constitucional não estava minimamente consolidada e que era correta a tática que a direção propunha naquela altura. Mas o grau de tensionamento público foi muito grande, né? A repercussão pública disso foi muito grande. Isso foi usado na mídia e o setor majoritário da bancada minoritário na direção utilizou muito a mídia para travar um combate cerrado à maioria da direção, e acho que isso foi talvez o principal episódio que caracterizou o período de 93 a 95. A campanha do Lula já não teve o grau de contundência e de radicalidade que a campanha de 89 fez, mas o fato de nós termos maioria na direção também não possibilitou o grau de revisão que, particularmente a partir da Carta aos Brasileiros em 2002, o grupo mais ligado ao Lula já almejava e que só veio a efetivar de forma completa em 2002. Então, acho que esse foi o principal enfrentamento que nós tivemos durante os 2 anos de mandato. E foi, enfim, o evento que mais marcou o debate interno no PT em todo esse período. Fevereiro, por fim, como você acha que aquele oitavo encontro influenciou nos rumos do PT? A influência do oitavo encontro, ela se resume, digamos assim, a adiar por alguns anos, ganhar algum tempo até o processo de revisão programática que se consolidou em 2002. Acho que a consequência é essa, não conseguimos, naquele momento, postergar algo que acabou se consolidando. Eu acabei me afastando da articulação de esquerda em 95 por uma avaliação que a articulação de esquerda estava optando no Congresso de Guarapari por se transformar na consciência crítica do PT e não mais disputar efetivamente uma outra maioria que não aquela que se consolidou ali. Mas, enfim, isso são reflexões táticas sobre aquele Congresso, né? Aquela convenção, aliás, encontro, não sei o nome que se dá. Eu estou no PSOL hoje, para nós é tudo congresso. Então, a imagem de encontro, convenção, que eram termos muito em voga no PT, para mim hoje estão bastante em desuso. Mas, assim, o encontro em Guarapari não foi um congresso, foi um encontro. Imagino que tenha sido o 9º encontro ou o 10º encontro. Acho que foi o 10º encontro. Porque houve um 9º encontro em Brasília em 94, que foi basicamente uma conferência eleitoral. A minha avaliação, quer dizer, é que o centro político, o centro de poder do PT se deslocou definitivamente para o entorno do Lula, né? Num primeiro momento para as bancadas, para os prefeitos e, finalmente, para o próprio Lula. Total perda de relevância da direção, que era algo que já estava sinalizado no período 93 a 95, naquela confrontação que teve com a bancada, acabou se consolidando, né?
A direção é eleita pela base, mas efetivamente quem dirige o PT é o Lula e é o entorno dele que é o efetivo centro de poder político. Essa, inclusive, é uma das razões que me leva a sair do PT em dezembro de 2003. Foi quando eu tomei a decisão de sair do PT. Valeu, Fevereiro. Muito obrigado, companheiro, pela tua participação aqui no podcast. Muito grato mesmo. Seguindo aqui com a conversa, com quem esteve presente naquele encontro, a gente falou com o companheiro Hamilton Pereira, o poeta Pedro Tierra. Hamilton, por gentileza, pode também começar se apresentando para a gente, falando de onde tu acompanhava os acontecimentos naquele período? Eu sou Hamilton Pereira, Pedro Tierra, poeta, militante do Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação. Ao sair da prisão em 1977, eu passei a viver em Goiânia, onde trabalhei em 2 organizações da Igreja Católica de apoio à organização de sindicatos de trabalhadores rurais, a Comissão Pastoral da Terra e as comunidades dos povos originários, dos povos indígenas, o Conselho Indigenista Missionário. A partir do momento em que fundamos o PT, em 1980, o meu trabalho foi o de contribuir na organização de sindicatos, de oposições sindicais, de disputa das federações, no momento de reconstrução dos movimentos populares do campo no país. É bom lembrar que, nesse momento, está sendo gestado um novo movimento no campo brasileiro que se concretizaria no Congresso de Fundação em Curitiba, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Dentro do Diretório Nacional, eu me alinhei à maioria, a articulação, inicialmente a articulação dos 113 e, posteriormente, numa das muitas crises internas que o partido viveu, eu me afastei dessa tendência majoritária, compus com os companheiros que, em um certo momento, constituíram a Hora da Verdade e desde então, eu me tornei minoria dentro do PT. Hamilton, você falou da tua participação enquanto secretário agrário do PT e da criação do núcleo agrário do partido. Pode falar um pouco mais para a gente sobre essa história? No 5º Encontro Nacional, em 1987, portanto, eu passei a fazer parte do Diretório Nacional e da Executiva Nacional como secretário agrário, em substituição aos companheiros Manuel da Conceição, que havia sido o primeiro secretário agrário do PT, e o companheiro Geraldo Pastana, lá de Santarém, no Pará, que foi o segundo secretário agrário do partido. A partir daí, demos um impulso importante para a criação dessa secretaria por meio da instituição do Núcleo Agrário do PT na Câmara Federal. Eu coordenei a Secretaria Agrária Nacional num momento extraordinariamente fecundo da vida do PT. Particularmente, eu destaco o momento da elaboração dos 3 documentos básicos sobre as políticas do partido para o campo, que são os documentos Reforma Agrária, Política Agrícola e Segurança Alimentar, sob a coordenação do Dr. José Gomes da Silva e com a participação de um coletivo que incluía os companheiros João Pedro Stedley, Avelino Ganser, Rogério Sotile, José Graziano, Maria da Conceição Dincal e outras pessoas, seja como pesquisadoras, seja como dirigentes partidários, sejam como parlamentares, né? Companheiros Marangon, companheiro Adão Preto, enfim, companheiros de diversas regiões do país. E esse momento em que realizamos, durante o governo Itamar, o 8º encontro, esse tema foi o tema que nós enfocamos. E, de todo modo, para mim, na minha visão, foi um momento em que o PT absorve com grande sensibilidade um tema que até então era um pouco pé de página das resoluções do partido. A construção da Secretaria Agrária Nacional cumpriu uma tarefa extremamente importante para a história do Partido dos Trabalhadores, permitindo ao partido
superar uma histórica limitação da esquerda brasileira, que é a sua presença no campo, num momento em que o diálogo entre as experiências de reorganização dos movimentos sociais no campo, contando com o apoio da Igreja Católica, uma instituição profundamente enraizada no campo brasileiro, permitiu ao Partido dos Trabalhadores que alcançasse com maior poder de organicidade espaços, regiões que antes não eram alcançadas pelas esquerdas. O PT se torna, aos poucos, um partido nacional. Bacana, Milton. Obrigado. Muito importante, viu, esse teu resgate. O partido está, inclusive, em processo de encontros setoriais e certamente esse teu relato vai ser muito importante para a companheirada que está construindo o processo setorial agrário. Agora, Hamilton, sobre o 8º encontro, qual a tua memória mais forte dele? Quais as principais polêmicas e debates e como você acha que aquele encontro influenciou nos rumos do PT? O 8º encontro é um momento extraordinariamente fecundo na vida do PT. E o primeiro elemento para a gente identificar é que houve uma contradição já na votação da tese guia e na escolha das chapas. A tese guia aprovada era por uma alternativa de esquerda, enquanto que, na composição das chapas, a corrente que havia sido derrotada na votação da tese guia foi a vencedora na composição da direção nacional. O que revela isso? Revela que havia já um cansaço nas instâncias internas do partido da prolongada hegemonia do setor majoritário. E isso se expressa na escolha de uma direção que teve sua tese derrotada e a eleição de uma tese por maioria, uma tese que, digamos, propunha uma radicalização na posição do partido e que foi minoritária na escolha da direção. Pois bem, eu penso que há um elemento que me parece extremamente importante para definirmos as consequências que o 8º encontro produziu na vida do PT nos anos seguintes. Eu leio nas resoluções do 8º encontro um trecho que me parece bastante emblemático, que diz o seguinte: nós não confundimos o governo com poder, que é muito mais amplo e enraiza-se no conjunto das relações econômicas e sociais. Nem tampouco confundimos o programa do governo Lula com a realização global do projeto estratégico alternativo do PT, que supõe uma alteração mais radical das relações políticas e sociais. Mas, ao adotar esse caminho, o PT rejeita explicitamente duas vias de luta pelo socialismo historicamente fracassadas. A primeira seria atuar apenas por fora da institucionalidade ou tomando-se como mero espaço de denúncia e propaganda. E a outra seria submeter-se à lógica do capitalismo e apostar numa ação restrita ao espaço institucional vigente. Por que eu considero importante a leitura desse texto das resoluções? Porque, a rigor, aqui estavam lançados os elementos que dotariam o partido da perspectiva estratégica que iria desembocar em quase uma década de lutas e chegaríamos à proposta de governo em 2002 com a eleição do companheiro Lula. Valeu, Hamilton. Muito obrigado, companheiro. Grato mesmo pela tua participação aqui no nosso podcast sobre os 28 anos da tendência petista Articulação de Esquerda. E dando seguimento às conversas que nós tivemos com as companheiras e companheiros que acompanharam aquele período, a gente conversou com a companheira Fátima Dutra, a Fatinha. Fatinha, a gente queria te escutar, mas primeiro pedindo que você se apresente, falando para a gente de onde você acompanhava os acontecimentos naquele período. Meu nome é Fátima Dutra, sou de São Gonçalo,
região metropolitana do Rio de Janeiro. Legal, Fatinha. Segunda coisa, qual que é a tua memória mais forte daquele período? Quais as principais polêmicas e debates que você lembra? Bom, puxar pela memória alguns fatos importantes, com essa idade fica difícil, mas vamos lá. Eu fui do PT de Massas e já discutíamos o tipo de qual governo ganhar, mas com qual programa. E encontrávamos já nessa época dificuldades, porque algumas pessoas achavam que tinha que ganhar a qualquer preço, fazendo qualquer coisa. E quando veio a discussão, veio um documento feito pelo pessoal de São Paulo, denominado Hora da Verdade. Era um manifesto. Eu e alguns companheiros do PT de Massas assinamos, porque concordávamos, daí nasceu a articulação de esquerda. Foi um processo difícil aqui no Rio e nos municípios. Nós éramos acusados o tempo inteiro de estar dividindo o partido, como se esse já não fosse dividido. Mas tínhamos uma preocupação também do partido não virar uma frente, como era o MDB, o antigo MDB. E então, a partir daí, começamos a discutir políticas que a gente queria: suspensão de dívida externa, um programa de governo que fortalecesse os movimentos sociais, que enquadrasse uma política com estrutura suficiente para mudar o que estava colocado. Bom, daí a formação da articulação de esquerda. Aqui do Rio, hoje, do pessoal que formou a articulação de esquerda, restaram 2 pessoas, eu e o companheiro Almir, que também é aqui de São Gonçalo. Agora, queria colocar, até para ficar mais leve, uma curiosidade e um fato engraçado que aconteceu, e como as coisas aqui no Rio é sempre diferente, só acontece no Rio de Janeiro. Num encontro nosso, que nós lançamos o Júlio Quadros à presidência do PT, aqui no Rio nós tínhamos dificuldade, por falta de grana, de conseguir um espaço que comportasse um número de militantes, um número de delegados da corrente. Então, a nossa secretária responsável pela finança, que era a Luciana, entendeu que deveríamos também fazer algum tipo de finança, que nós iríamos fazer uma festa. Nós alugamos um convento, as Carmelitas em Santa Teresa, um lugar maravilhoso. Então ela resolveu também fazer finanças nessa festa e comprou bebida. Só que esquecemos ou não sabíamos que as freiras também faziam finanças. E quando tinha atividade ou festas no convento, elas vendiam. Daí, a companheira Luciana comprou um monte de bebida, entre cerveja e refrigerante. E aí não conseguimos disputar com as freiras. Ou seja, nós ficamos com toda a bebida, as freiras vendiam a bebida que elas tinham e ainda ocupava a nossa juventude para ajudar a carregar as bebidas para o salão que a gente fez a festa. Ou seja, no Rio de Janeiro, a gente disputa finanças até com as freiras do convento. Só um detalhe, como a nossa história aqui no Rio é diferente. E aí, assim, o 8º encontro, para mim, foi um ato de resistência. Conseguimos, infelizmente, a gente não conseguiu dar continuidade. O processo do partido foi de uma tal forma se deteriorando, assumindo para o governo quadros, enfim. Acho que isso contribuiu para o que é até hoje. Agora, a articulação de esquerda, para mim, sempre foi uma corrente de resistência, e isso é o que continua fazendo. Que os 28 anos perdure por mais algum tempo, com uma política voltada para a população, para as bases partidárias, para o compromisso militante. Acho que é isso que a gente quer. Obrigada, saudações. Valeu, Fatinha. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast, puxando essas lembranças aí pela memória, companheira.
Outra pessoa que a gente escutou foi a companheira Leidane, lá de São Paulo. E, assim como a gente tem falado com todo mundo, Leidane, a gente pede que você comece se apresentando para a gente, falando de onde tu acompanhava os acontecimentos naquele período. Aqui, Helena de Aguiar, filiada ao PT e militante da Articulação de Esquerda de São Paulo, Estado de São Paulo. Em 1993, minha presença partidária era no Setorial de Assuntos Indígenas, segmento da Secretaria Nacional de Movimentos Populares, contribuindo com a participação no 8º Encontro Nacional do PT de representantes indígenas e dos movimentos populares. Na época, a Secretaria Nacional era coordenada pela companheira Sônia Hipólito e era um grande guarda-chuva que acolhia a diversidade social e importantes movimentos populares, né, que eram acolhidos neste grande guarda-chuva. Eram movimentos organizados nacionalmente e em muitos estados da federação, como o racial, de moradia, idosos, crianças, adolescentes, liberdade religiosa, juventude, povos indígenas e política indigenista, e outros tantos mais que ainda não tinham representações dentro da instância partidária. Neste período, foram realizados muitos encontros nacionais com representantes desses movimentos para trocas de experiência e construção coletiva de uma democracia popular e participativa em nosso partido. Época de construção de sujeitos políticos, que depois viriam se tornar lideranças atuantes em todo o território nacional. Bacana, Leilândia. Segunda coisa, qual que é a memória mais forte daquele período? Quais as principais polêmicas? E a gente tem sempre falado quais os principais debates que você lembra daquele momento. Bem, as minhas lembranças desse período, dentro do partido, é que nós tínhamos uma corrente hegemônica, a Hora da Verdade, que tentava disseminar a formação dos núcleos de base, das direções municipais participativas, e esses debates todos aconteciam nas várias esferas partidárias. Do outro lado, tínhamos o grupo Articulação, fortemente ligado ao movimento sindical, tinha uma visão mais pragmática da sociedade brasileira e da organização dos movimentos. E todo esse embate político foi levado e aconteceu no 8º Encontro Nacional, em 1993. Para a nossa surpresa, houve uma ruptura intensa com o grupo Articulação e o grupo Hora da Verdade. Realmente o pragmatismo venceu e as várias personalidades que foram sendo montadas, que foram sendo forjadas na luta, né, tanto na luta no parlamento como nas lideranças partidárias, fez com que o partido tivesse uma característica mais voltada para pessoas e não para um coletivo. E por fim, uma última coisa, como tu acha que aquele encontro e o processo que ele desencadeou influenciou nos rumos do PT? Bem, muitos anos se passaram, muitas mudanças foram acontecendo. A Hora da Verdade se dividiu em vários grupos. Eu permaneci no grupo de articulação de esquerda, né, com representação nacional, com representação na direção do partido, sendo uma voz de oposição a todas as políticas que vinham sendo construídas pela então tendência majoritária do partido. Bem, o novo campo majoritário passou a ser conduzido pela tendência Construindo o Novo Brasil, a CNB, e que acabou aglomerando, juntando vários pequenos outros grupos que também viam a possibilidade de se fazer a presidência do Brasil, de fazer uma bancada significativa federal e estadual e nos municípios e muitas prefeituras como caminho para a transformação social. Depois, né, agora muitos anos se passaram e a gente viu que a burguesia brasileira não cede, ela é traiçoeira, ela tem um projeto político consolidado, enraizado na concentração da terra, na concentração dos meios de produção. E a gente vem perdendo
credibilidade e espaço dentro da sociedade brasileira. Eu acho que o início disso tudo foi a ruptura em 1993, ruptura com o projeto democrático e popular de construção de um partido político e, consequentemente, de uma nação chamada Brasil. Muito obrigado, Leonard, pela tua participação aqui no nosso podcast. A gente fica muito grato por compartilhar essas lembranças. E, pessoal, como a gente falou aqui no começo, nós procuramos vários companheiros e companheiras que estavam presentes no 8º encontro, que foram indicadas para aquela direção nacional, como a Iria Charão, a Sônia Hipólito, que não puderam enviar a contribuição, mas um outro companheiro que a gente entrou em contato foi o Júlio Quadros, do Rio Grande do Sul. O Júlio não conseguiu gravar, mas mandou para a gente por escrito a opinião e o comentário dele. Eu passo a ler a partir de agora. Abre aspas. Em 1993, militava no PT de Santa Maria e era presidente do diretório local. Me lembro que entre nós, na militância de base, havia muita insatisfação com alguns episódios nacionais. Em 92, foi o ano do impeachment do Collor, conquista resultante de muita luta e mobilização social. Queríamos muito mais do que apenas um novo governo. Quem assumiu foi Itamar Franco. 3 episódios foram marcantes naquele período, naquela tentativa de acomodação do PT. Primeiro, refere-se à votação feita no Diretório Nacional sobre a participação da Luísa Erundina no governo. Por escassa minoria, foi rejeitada o apoio à entrada da Erundina no governo Itamar. Ela acabou licenciante do PT. Depois, houve a chamada Operação Comodoro, que dizia respeito a uma reunião no hotel, na capital paulista, com o mesmo nome para discutir a aproximação do PT e do PSDB. O terceiro foi o plebiscito sobre o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. A grande maioria da direção nacional do PT fez campanha pelo parlamentarismo. A base do PT rebelou-se e fez campanha e votou no presidencialismo. Estes 3 episódios repercutiram muito mal na base do PT e da antiga articulação. Na preparação do encontro estadual do PT do Rio Grande do Sul, nos aproximamos dos grupos da ADS e da Esquerda Democrática e constituímos a opção de esquerda, mas também mantínhamos uma boa relação com o Na Luta PT, formado pela Força Socialista, o Trabalho e etc. No encontro do PT gaúcho, fizemos uma grande maioria. O chamado PT amplo, que reunia a maioria da velha articulação e o projeto para o Brasil, fez cerca de 30% do nosso encontro. Aqui no estado, houve uma renovação geracional na direção do PT gaúcho, por conta da constituição da articulação de esquerda. Eu, Jorge Branco, Isabel Freitas, Dirceu Lopes, Davi Estival, Itima Guimarães, Natalício Corrêa, Clarice Santos, Marcel Frison, entre outros, acabaram assumindo espaços na direção estadual do PT. Éramos chamados de menudos. No caso do PT gaúcho, este episódio será fundamental para a tática a ser adotada com a candidatura de Olívio em 94 e na construção política de 98. A ideia de um partido militante, contrária à de um partido de eleições e governo, a ideia de um partido enraizado nos movimentos sociais e na perspectiva da luta pelo socialismo, era a base fundamental do surgimento da articulação de esquerda. O pano de fundo era se queríamos um partido para disputar as eleições e os governos ou um partido para organizar as classes trabalhadoras e disputar governo, poder e fazer as transformações que até hoje o Brasil carece. Fecha aspas. Bom, gente, esse que eu acabei de ler foi o relato do companheiro Júlio Quadros, lá do PT do Rio Grande do Sul. E, gente, nós escutamos aqui na edição de hoje essa companheirada que estava lá presente no 8º encontro e a ideia de hoje era dar esse panorama mais geral, com opiniões, detalhes, memórias e como é que aconteceu aquele 8º encontro e, bom, os seus desdobramentos para os rumos do partido. Depois do 8º encontro, nos dias 18 e 19 de setembro de 93, ocorreu no Instituto Cajamar, em São Paulo, uma reunião que efetivamente criou a articulação de esquerda. Ao final daquele encontro foi aprovado um manifesto. Esse manifesto, cuja versão final foi
redigida pelo Walter Pomar, Rogério Sotile e o Valdemir Garreta, já foi lido aqui por nós. É aquele documento intitulado A Militância do Partido dos Trabalhadores, que foi assinado da seguinte forma: Seminário Nacional da Articulação de Esquerda. Dada a sua importância para terminar a edição de hoje do podcast, a gente achou que vale a pena reler alguns dos parágrafos desse manifesto. Abre aspas. O 8º Encontro Nacional do PT foi um marco fundamental para a esquerda brasileira, reafirmando as bases programáticas de um movimento democrático popular que deverá levar Lula à presidência da República, resgatando os valores mais caros à democracia petista, reafirmando nossos vínculos com o povo, ratificando que o PT não teme governar e implementar as mudanças necessárias para a construção de uma nova sociedade. O 8º Encontro representou uma vitória da militância partidária, de todos aqueles que combateram pela afirmação dos princípios petistas, de nossa estratégia democrática e popular e de nossos objetivos socialistas. Como expressão da vitória da militância, elegeu-se uma direção e aprovaram-se resoluções comprometidas com um programa de transformações radicais na sociedade brasileira, com uma tática de campanha baseada na mobilização social e nas alianças programáticas. As mudanças no partido já fizeram sentir seus resultados na oposição a Itamar e, de uma maneira geral, na reanimação da militância partidária. Agora, o maior desafio da nova direção nacional, das direções estaduais e do conjunto dos petistas é materializar em todos os terrenos da ação partidária, nas prefeituras, no parlamento, na comunicação, na vida orgânica e nos movimentos sociais, as resoluções do 8º Encontro. Desafios que nós, que fomos signatários do Manifesto A Hora da Verdade e que integramos a chapa da opção de esquerda, assumimos como nosso compromisso. É preciso superar as dificuldades do partido e mobilizar-se mais amplamente. Fora dos períodos eleitorais, é necessária uma ação mais ousada da direção nacional junto aos movimentos sociais, especialmente o sindical, sem o que as novas orientações partidárias não obterão a necessária repercussão. É preciso responsabilizar o conjunto das personalidades partidárias no cumprimento das orientações coletivas, desestimulando a utilização da grande imprensa como plataforma de combate às resoluções democraticamente construídas. É preciso envolver a base do partido na discussão do programa do governo, que deverá orientar-se pela lógica das transformações estruturais e não pela lógica das chamadas políticas de estabilização. É preciso garantir que, em temas como a escolha dos candidatos, a elaboração do programa de governo e a política de alianças para o primeiro turno, não prevaleça a lógica da chamada unidade de centro-esquerda, cuja fragilidade é evidenciada pela política cada vez mais conservadora adotada pelo PSDB. Para enfrentar essa situação, inclusive para superar a atual crise financeira que vive a direção nacional, serão necessárias ações ousadas por parte da direção partidária. Ousadia que não será tão mais eficaz quanto maior for a articulação mantida com as direções estaduais e municipais comprometidas com as resoluções do 8º Encontro. Não cabem vacilações. Ou o partido defende suas resoluções nos movimentos sociais, na luta institucional, nos debates programáticos do 9º Encontro, estimulando o movimento para reformas estruturais, garantindo a eleição de Lula presidente e o início das mudanças radicais na sociedade brasileira, ou voltarão a predominar na prática as concepções derrotadas no último encontro nacional. É com estes objetivos que nós, dando continuidade ao legado de quem sempre defendeu o caráter estratégico do PT, de quem contribuiu na elaboração das resoluções democráticas e populares do 5º Encontro Nacional, de quem colaborou para a vitória do partido nas lutas políticas e sociais dos últimos 13 anos, de quem combateu contra a domesticação e o cupulismo que ameaçavam tomar conta do PT, é com estes objetivos que nós atuaremos no partido no próximo período. Fecha aspas. E pessoal, nós com essa leitura, essa nova leitura aqui do texto do Seminário Nacional da Articulação de Esquerda, encerramos esse 3º episódio da série especial sobre os 28 anos da tendência petista, Articulação de Esquerda. Agradecemos a todas e todos que participaram dessa e das edições anteriores, e também a vocês que nos escutam e ajudam a difundir e a divulgar
o nosso programa. Nos reencontramos muito em breve, continuando a contar essa história. Saudações petistas e até mais.